Olá, eu sou o Márcio de Medeiros, professor de CETEF, Seminário Teológico, Filadélfia. Gostaria de compartilhar com vocês mais uma breve reflexão, hoje sobre a Igreja de Esmirna, carta enviada ao anjo da Igreja de Esmirna, o pastor da Igreja de Esmirna, uma das 7 cartas da Ásia Antiga, Ásia Menor, antiga Anatólia, região hoje ocupada pela Turquia atual. Essas igrejas ficavam ali na parte oeste da Ásia Menor, da antiga Anatólia, onde hoje é o território turco, Turquia atual. E queria agradecer a todos pelos mais de 5.000 acessos que nós temos de nosso blog. Para acessá-lo, digite prof.marciodemedeiros no Google. E também digite no YouTube prof.marciodemedeiros. Temos alguns vídeos, tanto os vídeos no YouTube quanto no Google. O blog no Google, você acessa através do Google. Foi feito para você, para sua família, para te abençoar, para levar você uma reflexão, para levar você um despertamento espiritual. Tem esse intuito, e para honrar, glorificar o nome do Senhor Jesus e, é claro, ganhar almas para Cristo também. Que todos os vídeos do nosso blog têm o objetivo de despertamento espiritual. Não é simplesmente, puramente ensinar, e sim despertar, levar uma reflexão. Então a reflexão de hoje é sobre a Igreja de Esmirna, aqui em Apocalipse. Você, por favor, acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 em diante. O anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Jesus. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai: o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e sereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, do inferno, da perdição eterna. Aqui, essa carta escrita o anjo da igreja de Esmirna, endereçada a ele. E aqui o autor da carta diz: o primeiro e o último que foi morto e reviveu, versículo 8, Jesus, o alfa, o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego, respectivamente, alfa e ômega, princípio e fim, ou seja, o eterno, o Yeshua, o Salvador, o Criador do universo, Deus Filho, Deus encarnado, o Jesus ressurreto, dizendo, versículo 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna é uma igreja rica. Aqui ele diz, tu és rico. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Rico espiritualmente falando, era pobre, mas era rica. Espiritualmente falando, rica da graça de Deus. A melhor riqueza é a riqueza espiritual. Muito embora a riqueza material, a Bíblia não condena o amor ao dinheiro. Você pode ser próspero, bem-sucedido, sem se esquecer do reino de Deus, sem se esquecer da tua intimidade com Deus, sem se esquecer das coisas espirituais. Aqui diz também, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Ou seja, as pessoas que se dizia o judeu, se dizia o povo da promessa, se dizia o povo escolhido,
mas fazia o que era errado, o que era mal aos olhos do Senhor. E isso dentro da igreja, hoje também temos esse problema. Temos que ficar atentos, hereges, os falsos doutores, os falsos profetas, os mercenários da fé, aqueles que querem tirar proveito. E isso tinha naquela época. Estamos analisando aqui. Versículo 10. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias, que falam da provação, da dificuldade. Jesus disse em João, se não me engano, 16:33, digo isto para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aflição, problema, dificuldade, luta, mas a vitória é maior. Jesus não prometeu uma vida de facilidade. Os apóstolos foram martirizados, foram perseguidos. O apóstolo Paulo também levou chicotada, passou frio, fome, como ele mesmo declarou categoricamente ali, afirmou toda a firmeza, com toda a clareza ali, que sofreu e muito por amor ao Evangelho. Podemos sofrer, o sofrimento faz parte da caminhada cristã, mas temos que ser fiel até a morte, assim como o apóstolo Paulo. Ele diz, combati lá em 2 Timóteo 7, 14, se não me engano, depois você confere, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Fica de dever de casa aí para você pesquisar esses versículos. Parte B do versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas para você ter a coroa da vida tem um condicional. Você tem que ser fiel até a morte. Ou seja, até o final, ir até o final. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquele que perseverar até o fim será salvo, Jesus disse. Que diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Para você ter a coroa da vida, para você ter a salvação, para você ter a vida eterna com Cristo, para você não cair em condenação eterna, para você não ir para o inferno, para você ser salvo, estar com Deus, é necessário ser fiel até a morte. Fiel em tudo, na tua vida, nas tuas atitudes, no teu dinheiro, nas tuas ofertas. Ser fiel na palavra, na oração, na intimidade com Deus. Ser fiel na tua casa, na faculdade, na rua, dar um bom testemunho. Fiel cumprindo suas obrigações, fiel dando fruto. Fiel não praticando as coisas erradas, as coisas pagãs que a gente vê na mídia, na televisão, na rádio, jornais. Ser fiel em todas as áreas da sua vida. Fidelidade é importante. A palavra fé, do grego piscis, né? Fé significa também dedicação, compromisso, fidelidade. Você depositar sua confiança inteiramente em outrem, em outra pessoa, no caso no Senhor Jesus. E se você tem fidelidade, é sinal que você tem fé, uma fé compromissada. O que nós vemos, né? Ser fiel até a morte, aí sim dar-te a coroa da vida. O condicional, ser fiel para você receber a salvação, a vida eterna. Diz isso para a igreja de Esmirna, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, com letra maiúscula, diz a igreja, o Espírito Santo, falando a igreja, a eclésia, né? Chamados para fora, chamadas das trevas para a sua maravilhosa luz. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Aqui diz o que vencer. Ao que vencer? Aqui está falando sobre aquela pessoa que realmente conseguir chegar até seu objetivo final, ser fiel até ali, o último segundo, o último milésimo de segundo de sua vida. Dar-te a coroa da vida é recompensa, o galardão. A igreja de Esmirna, assim como a igreja de Filadélfia, foram duas das 7 igrejas que não sofreram repreensões do Salvador, apenas tiveram elogios, tiveram avisos, notificações, que
tiveram palavras dirigidas, mas palavras de conforto, de carinho, de aviso, mas não de exortação. Ou seja, 2 das 7, só 2, ou seja, mais ou menos aí 7, 3 vezes 7, 21, você pode colocar aí em torno aí de 30% das igrejas, em torno de 30% aí corresponde, né? Não receberam repreensões. Será que pelo menos 30% das igrejas hoje não estão recebendo repreensão do Salvador? De todas as 7 igrejas, só 2 realmente estavam agradando o Salvador. Só 2 estavam alegrando o coração do Salvador. Hoje em dia, infelizmente, tem muitas igrejas em que está desagradando o Salvador. Yeshua, Hamashia, Jesus, o Messias. Então essa igreja de Esmirna, junto com a de Filadélfia, que mais para frente nós vamos ver, não sofreram repreensões, agradaram o Salvador. Será que você e eu estamos agradando o Salvador ou estamos levando puxões de orelha, correções do Salvador? Fica aí para você refletir, para você pensar. Qual a igreja que você pertence? Qual dessas 7 igrejas você está enquadrado? Igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, uma igreja que era pobre, mas era rica espiritualmente, uma igreja perseverante, uma igreja que não sofreu repreensão. E se você examinar as outras igrejas, sofreram repreensões. Éfeso esfriou seu primeiro amor, e outras igrejas, Laodiceia é uma igreja morta. Mais para frente nós vamos falar sobre cada uma delas. As igrejas de Esmirna foi uma igreja fiel. Será que você e eu temos sido fiel? Porque ele disse, dar-te-ei a coroa da vida, mas você tem que ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há um condicional para a coroa da vida. Qual dessas 7 igrejas você se encaixa, você se identifica? Você acha que é a sua cara? Fica aí para você pensar. Vamos ser fiel. Vamos agradar ao Senhor Jesus, para nós recebermos a coroa da vida. Fidelidade faz parte da fé. A fé sem obras, a fé sem fidelidade, sem compromisso, é uma fé morta. Nós possamos orar pelas igrejas, orar pela fidelidade seja realmente exercida nas igrejas. Então, isso fica de reflexão para você. Eu sou Márcio de Medeiros, professor do CETEF, Seminário Teológico Filadélfia. Muito obrigado por ter assistido os nossos vídeos, pelos mais de 5.000 acessos que nós temos no nosso blog. Este vídeo não é um vídeo profissional, mas é um vídeo feito com muito amor e muito carinho. Divulgue para outras pessoas. Tá? Muito obrigado, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Shalom.